Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, querido. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ezequiel 37. Na dependência, na honra e na obediência. Com verdade e com humildade. Amém? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Aleluia! Glória a Deus. E o subtítulo hoje é o culto fé. E o subtítulo hoje é profetiza ou profetize. Amém? Nós ouvimos aqui durante a oferta, nós ouvimos aqui durante a abertura muitas declarações sobre as nossas vidas. E a Bíblia está falando exatamente isso. Que a nossa vida, que a nossa boca, que a nossa palavra seja de profecia. Amém? A palavra profecia significa palavras lançadas à frente. Então são palavras que eu lanço à frente. O que foi falado aqui que nós lançamos à frente é uma semente. E a semente que você lança à frente, daqui a pouco você vai colher. E a profecia é exatamente isso. São palavras que nós lançamos à frente. Eu lanço, eu não estou vendo, mas eu lanço à frente uma palavra profética. E conforme eu vou lançando, eu vou andando. E enquanto eu vou andando, logo eu chego para colher aquela palavra que eu profetizei, aquela palavra que eu lancei em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E uma maneira de ativar a nossa fé é abrirmos a nossa boca para declarar. São declarações que nós fazemos, são sementes que nós lançamos. E nós precisamos declarar isso sem duvidar a respeito da visão do que nós queremos que aconteça na nossa vida. E não é somente a respeito do que nós queremos, mas é a respeito de uma profecia, é a respeito de uma promessa.
da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Porque às vezes a gente pode ceticamente pensar, né? Como diz os céticos de plantão, como assim eu vou falar aquilo que eu quero e vai acontecer? Não é aquilo que eu quero, mas é a respeito da palavra do Senhor. Quando nós temos um coração quebrantado, contrito e obediente, nós obedecemos a palavra do Senhor. Nós ouvimos e somos prontos para obedecer aquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. E quando nós obedecemos, nós andamos segundo o caminho do Senhor. E quando nós andamos segundo o caminho do Senhor, nós alcançamos as palavras que foram profeticamente lançadas desde a cruz. Quando nós caminhamos no caminho certo, na hora certa, no lugar certo, nós alcançamos as palavras que foram profetizadas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Ezequiel, até o momento aqui, ele transmitia a mensagem de Deus ao povo. Então, até esse momento aqui, ele transmitia, ele era um profeta, ele transmitia. Deus falava com ele, ele transmitia, então, a mensagem de Deus ao povo. Mas aqui, lendo essa palavra, eu vi um pouco de Deus querendo tratar e trazer um pouco mais Ezequiel para esse entendimento. Deus não estava provando, mas eu creio, foi no meu coração, gente, a Bíblia não está dizendo isso, mas no meu coração eu entendi assim, que Deus queria provar um pouco a respeito da fé, a respeito da profecia, a respeito da palavra com Ezequiel. Porque é muito fácil você ser profeta na vida do outro. É muito fácil você querer falar de Deus para outro. É muito fácil você falar para outro a respeito do problema do outro. É muito fácil você profetizar na vida do outro. Mas e quando é com você? Mas e quando é o seu problema? Como nós somos profetas na nossa vida? A respeito daquilo que nós estamos enxergando, a respeito daquilo que nós estamos vendo, da situação que nós estamos passando, e aí? Aí nós somos profetas ou somos vale de ossos secos? É a respeito disso. Porque é muito fácil eu botar a mão no ombro de alguém e falar assim, querido, vai na fé, querido, caminhe em fé, o justo vive por fé, mas e aí quando a situação é comigo? Como eu reajo? Quando a situação é comigo, como eu enxergo? E eu creio que foi isso que o Senhor quis provar ali com a vida de Ezequiel. Por muito tempo ele falava de Deus. Por muito tempo ele falava ao povo a respeito do Senhor. Por muito tempo ele profetizou ao povo a respeito do Senhor. E agora ali Deus chama Ezequiel para um novo nível. Deus chama Ezequiel para um novo tempo. E eu creio e declaro que hoje Deus te chamou para um novo nível na sua vida. Deus te chamou aqui para um novo tempo na sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para sua casa. Deus tem algo novo para sua família. Deus tem algo novo para os seus filhos. E eu declaro e creio que hoje você veio aqui para você viver algo sobrenatural da parte de Deus, para você viver o novo do Senhor para a sua vida, para você elevar um nível no Senhor. Eu creio e declaro isso sobre a sua vida, que o Senhor te trouxe aqui para isso hoje. Então abra os seus ouvidos, abra o seu pensamento, abra o seu entendimento para aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. O verso 1 e o verso 2, ali Ezequiel falando a respeito de que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor sobre. Ezequiel declarando isso, eu fui entender o que era esse sobre ele. E como era Ezequiel falando a respeito disso, porque foi Ezequiel que escreveu. Ezequiel está colocando o Senhor numa posição superior. Ou seja, ele estava com a mão sobre ele. Era uma posição de autoridade, uma posição superior. Quantas vezes nós oramos e queremos colocar o Senhor na parede a respeito de situações que acontecem com as nossas vidas. Mas Ezequiel ali está falando, não, o Senhor é Senhor da minha vida, o Senhor é soberano na minha vida, o Senhor tem todo o poder e o Senhor sabe sobre todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, amém? Glória a Deus, aleluia. E ali então ele fala a respeito disso, ele coloca o Senhor numa posição superior.
E um pouco mais à frente ele fala: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. E nesse momento eu entendi que o Senhor, muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, nós erramos algumas coisas, nós erramos alguns caminhos. E quando a gente caminha pelo vale, porque a gente erra o caminho, seja por desobediência, seja por errar o alvo, pecado, né? Muitas vezes nós erramos esse caminho. O Senhor, Ele nos conduz quando a gente se coloca na situação de vale. Porque tem dois tipos. Tem o vale que nós nos colocamos na situação de vale, e tem o vale que o Senhor nos leva. A situação de quando nós nos colocamos no vale, o Senhor, Ele nos leva com misericórdia. O Senhor tem misericórdia sobre nós. O Senhor nos dá graça para suportar aquele vale. Mas nesse caso aqui, Ezequiel está falando assim, que o Senhor levou ele pelo Espírito, que o Senhor levou ele para esse vale. O que eu entendi aqui? Que nesse vale, quando o Senhor te leva para um vale, Ele não está ali só te ajudando, não está ali só te dando graça para suportar, mas quando você está passando num vale que o Senhor está te levando, Ele está te carregando no colo. Ele está te levando. Por que eu entendo isso? Pensa como você vai caminhar por um vale de ossos secos. Tem como, gente? Não tem. A não ser sendo carregado. Então eu creio que nesse momento Ezequiel está falando exatamente isso. Que foi o Senhor que levou ele. Então, como foi o Senhor que levou ele, eu creio que o Senhor carregou ele naquele momento. Sobre aquele vale. Durante aquele momento. E quando Deus te leva, Ele carrega, Ele sustenta. E eu quero declarar aqui nessa noite que você será o maior profeta do seu vale, em nome de Jesus. Que quando você passar pelo seu vale, você vai entender aqui que você vai ser o profeta, que você vai declarar a bênção sobre sua casa, que você vai declarar a bênção sobre sua família, que você vai declarar a bênção sobre seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Não espere dos outros. Muitas vezes nós esperamos. Vai vir um profeta, e a gente fica ali de boca aberta, esperando o profeta. Abra sua boca, mas abra para profetizar. Abra para declarar a palavra do Senhor. Se ninguém falar, fale você. Se ninguém declarar, declare você. A palavra tem bênçãos para nós. A palavra tem vida eterna para nós. Tem palavras de vida eterna. Você não precisa de outro colocando a mão sobre você. Você não precisa de outro falando para você o que você precisa fazer. Você pode declarar. O véu se rasgou. Você tem poder a viver. Você pode se chegar ao Senhor. Você pode declarar sobre sua casa. Você pode declarar sobre a sua família. Amém? Amém? Glória a Deus. Não espere de outras pessoas. Abra você a sua boca. Abra você. Se ninguém falar, fala você. Verso 3. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Aqui vejo Deus falando com Ezequiel, não como profeta. Deus falando com Ezequiel como homem, trazendo ele de acordo com a sua humanidade. E Deus falando assim para ele: o que você acha? Esses ossos podem viver? O que você acha diante da situação que você está vivendo? Tem solução? Olhando para a situação, olhando para as circunstâncias, o que você acha? Trazendo para a humanidade, trazendo para o homem, trazendo para mim e para você. Olhando para a situação, Deus perguntando para você: e aí? O que você acha? Tem jeito? Enquanto nós olhamos na ótica, na nossa ótica, na ótica humana, nós vamos ver somente ossos secos. E nessa noite eu quero trazer você, ou melhor, nessa noite eu quero tirar você do natural.
Eu quero que você saia do natural nessa noite e venha viver o sobrenatural que o Senhor está nos mostrando. Que você saia e você comece a enxergar como Deus enxerga a respeito da minha e da sua vida. Como Deus declara na palavra dele a respeito da minha e da sua vida. Então saia do natural. Pastora, mas eu vivo nessa terra. Você vive nessa terra, mas Emanuel é Deus conosco. Você vive nessa terra, mas você tem um Deus todo-poderoso que tem poder infinitamente mais para mudar tudo que você está vivendo, tudo que você está vendo. Então você tem Deus com você. Amém? Então saia do natural. E Deus nesse momento, Ele quer que Ezequiel responda com fé. E é no momento que nós estamos vivendo, vale, no momento que nós estamos passando por situações. É nesse momento que Deus quer que Hebreus 11 faça efeito na nossa vida. Seja real na nossa vida. Hebreus 11:1, não precisa abrir, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas não vemos. E é nesse momento que o Senhor está esperando que Ezequiel responda para ele com fé. E é nesse momento que o Senhor está esperando que nós respondamos a Ele com fé. E aí tem jeito, e aí você acha que tem solução, e aí o que você acha dessa situação? Comece a olhar na ótica de Deus. A gente que usa óculos, você tira o óculos, você quase não enxerga nada, enxerga quase tudo embaçado. Então pega e coloca o óculos do Senhor sobre você. Coloca a visão do Senhor sobre você. Uma visão de águia que você possa enxergar do alto. De um alto e sublime trono. Troca a tua visão. Troca a forma de pensar. Troca a forma de viver. É viver por fé. Verso 4. Então ele disse: profetize a esses ossos. Profetiza. Aí ele profetizou ossos, aí ele fala assim, ó, profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu achei tão lindo isso aqui porque assim, eu lembrei de Pedro. Porque ali o Senhor está falando assim, olha, vai e profetiza. É sobre a palavra do Senhor. Não é sobre você. É sobre Ele. Então no momento em que nós olhamos as situações, ali Ezequiel olhando, Ezequiel conhecia o Senhor. Ezequiel olhando ali, ele viu um vale de ossos secos. Talvez você olhando para a sua situação, para as suas circunstâncias, você vê um vale de ossos secos. Mas o Senhor está falando assim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre a palavra, é sobre o que Ele tem dito a respeito de você. É sobre essa fé. E é sobre essa palavra. É sobre essa palavra que você vai viver. É sobre essa palavra que você vai ter coragem e humildade para passar sobre esse vale. E é sobre essa palavra que você vai ultrapassar esse lugar. Em nome de Jesus. Amém? E a resposta que a Bíblia está dizendo aqui. Quando Ezequiel fala assim, quando o Senhor fala para ele, né? Você pensa, o que você pensa disso, eles podem tornar a viver. E Ezequiel fala, ó soberano Senhor, só tu o sabes. E na resposta o Senhor fala assim, então profetiza. Aí eu falo para você, a tua situação hoje, ou a situação que você precisa resolver, tem jeito? Aí você fica com um ponto de interrogação enorme olhando para mim. Será que tem? E a resposta está aqui. Profetiza. A resposta está em você. Abra sua boca e declara. Declara. Não abra sua boca para reclamar. Não abra sua boca para murmurar.
Não abra a sua boca para falar da situação, para falar mal da situação, mas abra a sua boca para profetizar. Profetiza a palavra, profetiza a bênção, mas eu não estou vendo, pastora, mas profetiza. Profetiza. Se o que eu estou vendo é um vale, eu vou profetizar sobre esse vale de ossos secos, tendões. Eu vou profetizar sobre esse vale de ossos secos, a carne. Eu vou profetizar sobre esse vale de ossos secos, o espírito de vida. Amém? Então não abra sua boca para reclamar, não abra sua boca para murmurar, abra para profetizar. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado. Cuidado. Quando a gente fala aqui a respeito da profecia, quando a gente fala a respeito da palavra, a palavra, toda a palavra, ela é profética, seja ela boa ou ruim. Assim como toda a semente você vai colher, seja ela boa ou seja ela ruim. E a palavra, como a gente falou a respeito da profecia, a palavra lançada à frente, cuidado. Cuidado com o que você tem aberto a sua boca para falar. Ou com quem. Porque você está lançando profecias à frente e você vai caminhar e você vai colher. Porque é real. A palavra do Senhor é real. Seja uma profecia intencional ou não, nós precisamos pensar antes de falar. Porque às vezes, assim como a mentira, não, eu não menti, eu só não falei. Omissão é pecado também, tá? Omissão também é mentira. Assim como omissão, eu acho que omissão não é mentira. Às vezes eu falo assim, não, mas eu não tive a intenção. Se não for intencional, você também vai colher, porque você plantou. Intencional ou não, você vai colher, porque você plantou. Então, cuidado. E para os críticos, a respeito da profecia, a respeito, como que eu vou falar algo que eu não estou vendo? Existe um estudo da neurociência, que o nosso cérebro é guiado pelos estímulos, visão, audição e sensação. Então toda palavra declarada pela minha boca, seja ela boa ou ruim, entra na nossa mente e produz um pensamento. E aí vamos lá, isso a neurociência fala. Vamos lá para Provérbios 23, 7 para dizer o que a Bíblia diz a respeito. Provérbio 23, 7. A neurociência fala que toda palavra declarada entra na minha mente e produz um pensamento. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, você é. Então nós precisamos declarar. Não é sobre eu ter um pensamento positivo. É sobre declarar a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que divide a alma e espírito. É sobre essa palavra que nós precisamos declarar para as nossas vidas. Declara para o seu casamento, declara na vida dos seus filhos, declara na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, declara em nome de Jesus, porque é o momento que você declara, o que está mais perto da sua boca é seu ouvido, e no momento que você ouve, vem para o seu pensamento, e esse pensamento, como a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, como você pensa na sua alma, assim você será. Amém? Significa que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Vamos lá para a Bíblia novamente, Romanos 12, 2. O pastor falou aqui, Romanos 12, 2, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então significa que os nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade. A Bíblia está falando assim: não se conforme com este mundo, não se conforme com este século, mas
trabalha, renove, restaura, transforme a sua mente, em nome de Jesus, amém? Renova a sua mente. Deus só quer que nós possamos entender quem somos nele, amém? Não somos um vale de ossos secos, amém? Nós temos vida. Você tem vida aí? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar Ele, porque você tem vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se contente com a realidade que está diante dos teus olhos. Ou seja, tudo seco. Casamento seco, vida seca, financeiro seco, trabalho seco. Olha para os filhos tão seco. Não se conforme com essa realidade. Não se contente com essa realidade. Não encare essa realidade com a sua ótica. Comece a enxergar com a ótica do Senhor. Não é na sua força. Não é na nossa força. É sob a palavra do Senhor que nós vamos caminhar. Amém? É sobre a palavra. O Senhor Jesus está lá no momento do barco e fala para Pedro, vem. Ele fala, então se é sobre sua palavra eu vou. Ele fala assim, olha, lança a rede. Ele fala, então sobre a sua palavra eu lanço. É sobre isso. É sobre caminharmos em fé. É a respeito disso. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e obedecer essa palavra. E ali naquele momento, quando o Senhor falou a Ezequiel, profetize, e a Bíblia fala assim no verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele falou profetiza, ele falou profetizei. Ele não ficou, eu vou orar para ver se eu preciso profetizar. Não, o Senhor falou, ele ouviu e obedeceu. Foi pronto em obedecer. Porque nós falamos muito em relação ao coração quebrantado e contrito. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não despreza. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando nós tememos ao Senhor, nós ouvimos ao Senhor. Quando nós temos um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, nós ouvimos, nós temos sensibilidade para ouvir o Senhor. E quando nós ouvimos e entendemos que é o Senhor falando conosco, nós não titubeamos. Nós não balançamos, nós obedecemos. Amém? E todo tempo tem saído aqui dessa plataforma palavras de vida para você. Em todo tempo tem saído dessa plataforma palavras de declarações, palavras de bênção, palavra de prosperidade. E aí você fala assim, mas eu não estou vivendo. Por quê? Porque você não está pegando essa palavra do Senhor e você não está colocando em prática. Você não está caminhando e declarando. Porque se você tivesse caminhando e declarando, você ia colher. Deus te dará a oportunidade de ouvir no natural aquilo que é sobrenatural. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo no natural. Nós estamos ouvindo com o nosso ouvido natural. Vocês estão aqui prestando um culto racional ao Senhor, amém? Ou tem um bando de zumbi aqui? Naquele momento tinha ossos secos, os ossos secos voltaram a viver, voltaram a ter carne, voltaram a ter tendões, mas não tinha vida. E ali o Senhor falou para ele profetizar então e soprar a vida. Nós temos vida, amém? Glória a Deus. E é sobre isso, nós vamos ouvir no natural aquilo que o Senhor quer nos entregar no sobrenatural. Mas como eu vou viver? Eu vou caminhar em fé, porque a Bíblia fala que o justo vive por fé. Nós vamos caminhar em fé, declarando, lançando sementes da palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E no momento que nós estamos caminhando sob essa palavra, nós vamos colher então o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Ainda no verso 7, a parte B, diz assim: houve um barulho, um som de chocalho.
houve um barulho, um som de chocalho. Nesse momento, esse som de chocalho foi o momento em que os ossos foram se ajuntando osso com osso. Não despreze o ruído. Não despreze o ruído. Não pare. Permaneça, continue. Ele começou a ouvir o ruído de chocalho, ele começou a ouvir o ruído, ele não se espantou. E parou. Ai, que susto. Não. Ele continuou profetizando. Muitas vezes acontece, nós estamos ali na caminhada, profetizando, crendo, declarando sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Alguns ruídos começam a acontecer e a gente para. Ai, nossa, não vai dar para continuar, estou me sentindo fraco, não vai dar para continuar, nada está acontecendo, não estou vendo nada. Mas o que a Bíblia está dizendo, ele não parou. A Bíblia está falando que ele não estagnou, ele não parou, ele ouviu ruídos, mas ele continuou profetizando. Ainda que você está ali profetizando sobre sua vida, sobre a sua casa, se você ouvir ruídos, não pare, não pare, continue declarando, continue caminhando, porque você vai alcançar, você vai colher tudo aquilo que você tem declarado com a sua boca sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a situação que você tem vivido, em nome de Jesus. Aleluia. Quem caminha por fé vive além da realidade. Vamos lá, 1 Reis 18:44. Não precisa abrir, depois você abre lá. A respeito da pequena nuvem, lembra? O profeta Elias fala para o servo, vai e vê. E ele foi 7 vezes, foi 6. Na 7ª ele fala, vem cansado já. Eu estou vendo só uma pequena nuvem. E olha, gente, se você não receber isso, boca de profeta. Você tem boca de profeta na sua casa. Você tem boca de profeta na sua família. Você tem boca de profeta na sua vida. Amém? E ali o servo, não enxergando, ele falou, eu vi só uma pequena nuvem. Aí o profeta, que tem o óculos do Senhor, que olha sobre a visão do Senhor, que olha sobre a palavra do Senhor, que entende quem é o Deus que ele serve, o profeta diz, então corre, porque vai chover. Amém? Glória a Deus. Eu creio e declaro sobre a sua vida, se ainda você esteja vendo uma pequena mão, se você está só vendo uma pequena mão, como uma nuvem, como uma mão de um homem, eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus negócios, vai chover. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero declarar nessa noite que toda inconstância acabou na sua vida. Chega de vivermos no natural. Chega de vivermos sobre aquilo que nós estamos enxergando aqui no natural. Vamos começar a viver. Se não vivia até aqui, começa a partir de hoje. Se você não vivia até aqui, se você vivia, continua. Ainda que ouça ruídos, continua. Permaneça, prevaleça. Mas se você não vivia, comece a viver. Comece a caminhar no sobrenatural. Comece a marchar. No momento em que o Senhor fala para o povo, diga ao povo que marchem, eles estão vendo um mar gigantesco na frente. E quando a gente vê o ruído ou vê as circunstâncias, eu vou parar, eu vou morrer aqui, ou eu morro. Mas quando o Senhor fala marcha, é para você marchar. Quando o Senhor fala continua, é para você continuar. Quando o Senhor fala não pare, é para você não parar. Então continua, independente de situação, independente de circunstâncias, independente do que está acontecendo ao teu redor. Salmo 91 fala, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingida. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Com o Senhor, você pode caminhar tranquilo. Porque a Bíblia está dizendo que Ele vai te carregar no colo. Amém? Não tenha medo.
Para finalizar, quase. Hebreus 10:38 fala: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Por isso, continue, permaneça, prevaleça. Você está vendo, ou melhor, você não está vendo, mas você está crendo. Então, crendo, você caminha. Crendo, você continua. Não pare de caminhar. É tempo de romper. É tempo de romper. No vale nós temos duas opções. Ou você é osso seco, ou você é profeta. Que sejamos profetas. Que sejamos profetas no nosso vale. No vale que nós passamos, que sejamos profetas, mas não caiamos ali duros como ossos secos. Em nome de Jesus. Só que isso depende do quanto estamos comprometidos com o milagre que nós queremos viver. Quantas vezes o Senhor precisa repetir para nós o que já ordenou? Muitas vezes você tem recebido palavras e o Senhor tem ordenado ao teu coração e você sabe o que é. Você sabe o que o Senhor tem falado a você. Você sabe o que o Senhor tem ordenado para você. E para você viver o seu milagre vai depender do seu comprometimento. O seu comprometimento para viver esse milagre. O comprometimento de obedecer, de se posicionar. Só se posicione e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Posicionamento de coração quebrantado, posicionamento de humildade, posicionamento de coragem para caminhar segundo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Coragem para avançar, coragem para permanecer, coragem para prevalecer, em nome de Jesus. Verso 8 e 9, que diz: profetize vida. Você não precisa ver além do ruído, você só precisa obedecer. Houve um ruído, mas no momento do ruído ele não estava vendo nada. Mas ele continuou obedecendo. Ele continuou obedecendo a palavra do Senhor. E ali quando ele continua obedecendo, quando nós continuamos obedecendo, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de fazer com que os ossos sejam revestidos. Você consegue entender que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre quem o Senhor é sobre quem nós somos no Senhor. É sobre quem Ele é em nós. Por isso nós podemos ter coragem, por isso nós podemos ter ousadia para caminhar sobre essa palavra, porque não é sobre nós. Quando nós pensamos que é sobre nós, aí sim nós fracassamos. Mas quando nós entendemos que é sobre Ele, que é por Ele e para Ele, nós nos posicionamos e obedecemos. Quando ouvimos o ruído, nós não paramos, porque nós temos uma palavra. Alguém tem palavra do Senhor para a sua vida aí? Amém? Você tem uma palavra. Então não pare diante do ruído. Não pare diante das situações. Não pare diante das circunstâncias. Não pare diante daquilo que você não está vendo. Somente obedeça. Tenha certeza que é o Senhor que está falando para você e obedeça. Não tem outra opção. Ou você obedece, ou você é sucumbido pelo vale. Então obedeça. Obedeça, continue obedecendo, continue profetizando. O profeta no teu vale é você. O maior profeta do seu vale é você. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu prefiro fazer o que o Senhor me mandou fazer. Tire os seus olhos da realidade. Tire os seus olhos dos ossos secos e comece a enxergar o autor e consumador da nossa fé. Comece a olhar para o alto. Do alto me virá o socorro. Do alto me vem o Senhor. Saia do natural e comece a caminhar
no sobrenatural. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Verso 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize. E continuou obedecendo. Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem. Você está no natural, mas continue profetizando. Ele fala assim, filho do homem, por quê? Porque ele está colocando ele no lugar natural. Você continua sendo natural, mas caminhe sobre o sobrenatural. Você ainda está no natural, você está olhando no natural, mas caminhe sobre essa palavra. Caminhe sobre esse sobrenatural que o Senhor está falando para você. Filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano. É sobre ele. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Declaro que viveremos um tempo novo, um novo tempo. Tempo em que ouviremos do Senhor o que Ele nos fez para ser, para fazer e para ter, e viveremos a nossa real identidade no Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje muda uma chave na sua vida. Hoje muda uma chave na sua mente. Hoje muda uma chave nos seus pensamentos. Hoje muda uma chave na sua fala. Hoje muda uma chave na sua alma, no seu coração. A partir de hoje, eu quero declarar que não haverá murmuração na sua vida, não haverá reclamação na sua vida, não haverá dissensões, não haverá facções, haverá somente palavras ditas, declaradas sob e a respeito da palavra do Senhor, declarando vida, vida de Deus, Zoe, vida de Deus na sua vida, vida de Deus na sua casa, vida de Deus aonde você tem visto que é ossos secos. Eu declaro vida a partir de hoje, você vivendo sua real identidade, aquilo que o Senhor te fez para ser, aquilo que o Senhor te formou para ser, aquilo que o Senhor te fez para fazer, aquilo que o Senhor te fez para caminhar. É isso que eu declaro sobre sua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloque sua mão na sua mente. Talvez venha na sua mente situações, passado. Mas eu quero declarar que você não vai viver de passado. Você vai viver do futuro que o Senhor tem para a sua vida. Você vai viver das sementes lançadas pelo Senhor, das profecias lançadas pelo Senhor, das palavras de vida eterna que o Senhor lançou. Os discípulos falaram: para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna, é nesse lugar. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre a nossa mente. Senhor, eu declaro, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, sobre a nossa mente, Pai, a palavra, Senhor, de Isaías, meu Deus. Eu declaro, Pai, Isaías 11:2. Põe a mão na sua mente, na sua cabeça. O Espírito do Senhor repousa sobre você. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Eu declaro sobre a sua mente nessa noite, em nome de Jesus, este Espírito. E eu declaro que você irá caminhar em fé,
como a palavra do Senhor está dizendo sobre a sua vida. O meu justo vive por fé. E aqui eu só vejo justos. Aqui eu só vejo vida. Aqui eu só vejo vida do Senhor vivendo os planos e os projetos do Senhor sobre a sua casa. Os planos e os projetos do Senhor sobre a sua vida. Senhor, eu declaro, meu Deus, eles vivendo, meu Deus, o melhor. O melhor. A tua palavra diz que aquele que me ouvir e me obedecer comerá o melhor dessa terra. Estamos ouvindo, Deus, a tua voz. Estamos ouvindo, Senhor, a tua palavra. Eu declaro, Senhor, que nós comeremos, Pai. Nós comeremos o melhor. Nós viveremos o melhor. A tua palavra diz que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu declaro, Senhor, essas bênçãos sobre as nossas vidas, meu Deus, nessa noite. Eu declaro, Senhor. E eu te peço, Deus. Eu te peço, Senhor, que venha, Pai. Que venha, Senhor, como uma brasa, Pai. Uma brasa, Senhor, purificadora, meu Deus. Até aqui nós falávamos, ai deles, ai deles. E a partir daqui nós falaremos, ai de mim, ai de mim. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, vem com uma brasa, Senhor, purificadora, Deus. Purifica, Senhor, a nossa língua. Purifica, Senhor, a nossa boca. Purifica, Senhor, a nossa mente. Purifica, Senhor, os nossos olhos. Purifica, Senhor, os nossos ouvidos. Senhor, purifica, Senhor, o nosso coração. Que possamos guardar, Deus, o nosso coração, assim como a tua palavra ordena, Pai, para que guardemos. Senhor, para que possamos viver, Senhor, a plenitude da tua palavra. Que possamos viver plenamente, meu Deus, a tua vontade, meu Pai. Que nós possamos caminhar a partir de hoje, Senhor, com verdade, com humildade, com coragem, sob essa palavra que foi lançada sobre nós nessa noite, Pai. Que nós possamos caminhar nessa plenitude, meu Deus. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor. Eu declaro a prosperidade do Senhor. Eu declaro a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. A partir de hoje, em nome de Jesus. E quem crê e recebe, glorifica o Senhor, aplaudindo a Ele. Aleluia. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Você pode declarar isso? Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama desce, vem com enche Espírito
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Ele te compreende. Sem nenhuma, eu adorarei. Adore. Eu adorarei ao Deus da minha, que me compreende. Sem nenhuma, Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes e enche. Espírito, Espírito, que desce. Eu queria orar com você, que talvez por ruídos, por situações, talvez você deu ouvido, você se deixou abater e quem sabe você se afastou. Você se afastou, você se afastou da presença, você se afastou do lugar ao qual o Senhor tinha escrito para você caminhar. E hoje você está aqui, você sentiu queimar no seu coração. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite, talvez você se afastou, ou talvez você entendeu que você precisa caminhar nesse lugar. Até aqui você não caminhou, mas você precisa caminhar nesse lugar e convidar o Senhor Jesus para caminhar com você. Talvez até aqui você estava caminhando sozinho, estava caminhando sozinha, e hoje você entendeu que você precisa de ajuda, da ajuda do Espírito Santo, da ajuda do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. O Senhor, Ele está disposto a caminhar conosco, a nos dar a mão, a nos ajudar a ultrapassar, a nos carregar no colo, para passar pelo vale de ossos secos. Ele vai nos carregar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero corrigir aqui, irmãos. No momento em que eu falei a respeito de que o Senhor, Ele nos dá poder. E eu falei que a gente teria mais poder do que Jesus. Não é isso que eu quis dizer, tá? Porque a Bíblia fala que nós faríamos
obras maiores ainda do que Ele. E nós faremos. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor nos deu esse poder. E esse poder está sobre nós, de fazer obras ainda maiores do que as que Ele fez. E eu declaro sobre sua vida que você vai para casa, você vai em paz, já declarando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre sua empresa. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Você é filha amada. Você é filho amado do Senhor. Aleluia.